porque agora a gente tem uma entrevista importante no Bastidores CNN. Vamos receber em nossos estúdios em Brasília o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Muito obrigado pela presença, governador, aqui na CNN Brasil. O chefe de Estado, o governador, vai participar de reunião convocada pelo presidente Lula com gestores estaduais para apresentar a PEC da Segurança Pública que a gente trouxe no início do nosso jornal. Governador, o que o senhor considera importante e crucial nessa proposta para tentar, principalmente, combater o crime organizado no país? Bem, boa tarde, Gustavo, Tainá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando e nos ouvindo neste momento. Primeiro, fazer um registro que a gente não conhece o texto da proposta ainda. Conhecemos as bases, os conceitos básicos. O ministro Ricardo Lewandowski esteve conosco lá no Espírito Santo, numa reunião dos governadores do Sul e do Sudeste, e apresentou as bases. E nós, naturalmente, concordamos com as bases. O primeiro assunto e primeiro ponto que eu considero importante é constitucionalizar o Sistema Único de Segurança Pública. Ele existe por lei hoje, mas a hora que ele vai para a Constituição, ele ganha uma força maior, porque na hora que está na Constituição, o governo federal, a União, assume um papel e um protagonismo maior no enfrentamento aos grupos criminosos, estabelece uma forma de gestão que envolve os 3 níveis da federação, né, a União, os estados e os municípios e as demais instituições. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, que eu acho também que é muito importante, é o governo fortalecer suas forças de segurança, fortalecer a Polícia Rodoviária Federal, dar à Polícia Rodoviária Federal novas tarefas, novas funções, de ser uma polícia ostensiva, para além das rodovias, trabalhar em ferrovias, trabalhar em hidrovias, porque a Polícia Rodoviária Federal pode sim combater muito roubo de carga e colocar inteligência para poder fiscalizar e ter informações sobre esses grupos que atuam roubando carga e traficando drogas, e também dá à Polícia Federal papel constitucional de atuar contra as milícias, contra grupos criminosos, que já tem hoje pelo Ministério da Justiça, mas na hora que vai para a Constituição é melhor. Terceiro ponto é que esse trabalho é um trabalho que poderá estabelecer padronização de documentos, de sistemas tecnológicos que permita a gente trocar informações, ter dados que facilite o trabalho da inteligência do governo federal, dos governos estaduais, e isso permitir que a gente atue com mais eficácia no combate à criminalidade. Governador, tem uma crítica, principalmente feita pelo governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, de um temor de esvaziamento da polícia militar. O senhor considera que tem essa possibilidade com o fortalecimento da Polícia Rodoviária Federal? Nenhuma possibilidade. A Polícia Rodoviária Federal exercerá um papel nas hidrovias, nas vias férreas, nas rodovias, poderá ser chamada para tarefas específicas em caso de crise, de momentos difíceis, mas essa vai ser, pelo que me parece, esses serão os papéis da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram agora, o Congresso Nacional aprovou a Lei Geral da Polícia Civil, aprovou a Lei Geral da Polícia Militar, então não tem nenhuma possibilidade, até que os estados não aceitariam nenhuma interferência. O que poderá ter é complementação, uma forma complementar de trabalho, esse trabalho conjunto, integrado. Isso a gente tem que ter cultura de fazermos, independente das posições ideológicas de um governador, de um presidente da República. A gente tem que ter uma capacidade que o Estado brasileiro tem que ter essa capacidade de fazer a troca de informações, a compartilhamento de informação, porque como nós já avaliamos, vocês estão discutindo aqui todos os dias, os grupos criminosos avançaram muito, não são grupos locais mais. Nós temos grupos locais que lá se rivalizam, se enfrentam no dia a dia, mas os grupos criminosos hoje estão no Brasil todo, estão no Brasil contactando e conectando com grupos de fora do Brasil, estão usando o dinheiro do tráfico de drogas, estão usando
usando o dinheiro, né, do contrabando de arma para poder fazer investimento em atividades aparentemente lícitas, montando empresas. Então, a inteligência é muito importante que seja fortalecida e esse compartilhamento de informação é vital para a gente poder levar a segurança pública para a sociedade brasileira. Tainá? Governador, eu chego agora nessa conversa. Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. A gente sabe que é um diálogo já tentado com os governadores há bastante tempo do governo federal, mas a percepção que a gente tem cobrindo esse assunto é de que essa proposta ela é muito embrionária. A gente pouco sabe onde ela vai nos levar, né? Também porque há um cuidado, é claro, do governo federal em tratar primeiramente, né, com os atores envolvidos, vocês governadores, para depois abrir a discussão, inclusive com a política, sobretudo com o Congresso Nacional, que deve dar chancela a essa proposta, né? Então, eu queria que o senhor trouxesse para a gente alguns termos que a gente pode, de repente, publicizar, né, ou dar maiores dimensões que não são sabidos, né, de conhecimento da população geral, porque temos tratado da preocupação dos governadores, sobretudo sul-sudeste, com algumas emendas que foram sugeridas ao texto, mas o texto em si apresentado pelo governo federal, a gente sabe muito pouco, governador. Mas nós também sabemos muito pouco, não sabemos nada ainda, Tainá, porque o ministro Lewandowski apresentou conceitos, não apresentou o texto, porque ele não queria apresentar o texto sem o presidente Lula ter total conhecimento e ele, o presidente Lula, apresentar numa solenidade, numa reunião, no caso de hoje, com ele. Então, agora, assim, conosco, presente hoje, nós vamos avaliar o texto, o Congresso Nacional com certeza vai avaliar. Tenho plena convicção, se tiver alguma proposta de alteração do texto para acrescentar alguma parte de texto, eu tenho certeza que haverá espaço e o Congresso Nacional, naturalmente, tem toda a autonomia para fazer as mudanças. O que mais importante não é nem o conteúdo efetivo daquilo que está colocado numa proposta de emenda à Constituição. O mais importante é que você possa ter o governo federal mais envolvido com o tema, né? O tema, por mais que a gente se integre nos nossos consórcios, que a gente está trocando informação entre a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Justiça, por mais que a gente tenha sistemas que conversem entre si, na hora que o governo federal entra no tema de forma mais consistente, protagoniza de fato uma ação, isso poderá agilizar procedimentos internos e nos permitir ter mais eficiência. Então, eu também não conheço o texto, vamos conhecer, mas o ato e a atitude da gente discutir isso nos 3 níveis da federação é um ato que precisa ser louvado e a gente tem que ver o que pode melhorar na hora que a gente conhecer o texto efetivamente. Governador, eu vou chamar a nossa analista de política, Juliana Lopes, para participar. Antes, eu gostaria de fazer uma rápida pergunta de política a respeito das eleições deste ano. Como o senhor viu a resposta das urnas fortalecendo os partidos de centro e centro-direita em relação aos partidos de esquerda e centro-esquerda? O senhor é um dos maiores representantes do PSB, um partido de centro-esquerda, de centro no país. O senhor considera que deixa alguma lição para a esquerda, para as próximas eleições? Não tenha dúvida que deixa uma lição, Gustavo, e é preciso que a gente saiba fazer autocrítica, fazer uma análise. A esquerda, por muito tempo, evitou fazer uma autocrítica, uma análise do seu comportamento, da forma como se prendeu a temas que ficaram antigos, ultrapassados e que ficaram agarrados a esse tema, que deixou de discutir temas importante para a sociedade e deixou de usar a comunicação do jeito que ela é hoje. A comunicação hoje é horizontal. Hoje um cidadão fala comigo como governador a hora que ele quiser, pela minha rede social, por outros mecanismos que tem. Então, assim, e a eleição mostrou ser uma eleição de resultado, né, e de comunicação. Quem tem resultado, quem teve resultado, quem usou de fato a comunicação e quem teve capacidade de compreender os temas, usando bem, né, com conteúdo essa comunicação, conseguiu o resultado. Então você pode buscar, por exemplo, um exemplo aqui do Sudeste, o Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, né, se elegeu bem no primeiro turno, teve resultados. Você pega um outro exemplo de um partido de centro-esquerda, que é o PSB, que é meu partido
partido, João Campos, em Recife, se elegeu porque tem resultado da gestão e soube se comunicar. Então, é preciso sim que a gente possa conectar o conteúdo e o programa dos partidos de centro-esquerda com a sociedade brasileira e que a gente saiba comunicar os resultados efetivos que a gente tenha. Governador, isso, Opa, governador, desculpa, Ju. imagina, muito bem-vindo, obrigada pela participação. Passada então as eleições, passadas as eleições, aí é hora de arregaçar as mangas e resolver alguns pontos críticos e a segurança pública é um deles. Nessa questão sobre a PEC da segurança, há uma discussão ali sobre como seriam utilizados de forma mais efetiva os recursos do Fundo Nacional da Segurança Pública. E há uma dúvida sobre constitucionalizar ou não esse fundo, permitir que o acesso e o repasse aos estados seja mais efetivo. Tem recurso represado. Queria entender do senhor como a utilização desses recursos poderia ser mudada de alguma forma nessa PEC que é tão importante nesse momento. Primeiro que esses recursos é importante que não sejam contingenciados, que a gente tenha um recurso de fato liberado. Segundo, eu faço isso muito lá no estado do Espírito Santo, um repasse fundo a fundo. Então tem o Fundo de Segurança Pública aqui, nós temos o Fundo de Segurança Pública em cada estado, tem um Fundo do Sistema Prisional aqui, nós temos um Fundo do Sistema Prisional em cada estado. Então, que a gente possa receber recursos com a apresentação de planos de trabalho, porque na hora que você caminha em direção a detalhar projetos, poder ter a liberação de recursos, muitas vezes esse recurso fica empossado, sem ser utilizado, sem estar autorizada a sua utilização, pela burocracia. Os governadores e as governadoras, no caso lá do meu estado, os prefeitos, as prefeitas, a gente tem que dar responsabilidade para eles e nós temos que ter responsabilidade. Se nós apresentamos um plano de trabalho, e a gente não executa de acordo com o plano de trabalho, o Tribunal de Contas da União, porque é um recurso federal, o Ministério Público Federal vai incidir sobre nós e cobrando responsabilidade. Então, fazer transferência fundo a fundo com menor burocracia e não contingenciar o recurso é um caminho importante. Constitucionalizar o fundo e a gente poder ter um volume de recurso maior e fonte desse recurso também é um caminho importante. Governador Renato Casagrande falando pelo Espírito Santo, mas tratando aqui no Bastidores também de assuntos caros ao Brasil. Muito obrigada pela sua presença. Um bom trabalho, uma boa reunião com o presidente Lula. Volte depois para contar como é que foi, quais foram os pontos que lhe chamaram a atenção dessa PEC e as sugestões feitas por vocês, governadores, por favor. Muito obrigado e bom trabalho para vocês. Estamos à disposição.